Quero começar o bate-papo dessa semana com uma pergunta que um editor, cliente meu, me fez e que me fez pensar. Por que eu deveria publicar em formato EPUB 3? O editor que fez essa pergunta já produz os livros no formato EPUB 2, mas eu acredito que ela pode servir também para quem ainda não entrou nas publicações digitais. Teriam tantos outros motivos a acrescentar para quem ainda não começou a fazer as publicações no formato digital, qualquer formato que ele seja. Mas eu vou aqui elencar 4 motivos pelos quais um editor que já produz em formato EPUB 2 ou que ainda não produz em nenhum formato deva começar a publicar no formato EPUB 3. O primeiro motivo é que o EPUB 3 é na realidade HTML5. Mesmo quem não entende muito o que significa essas palavras, enfim, HTML5, CSS, basta uma voltinha no Google para descobrir que o HTML5 está um pouco em todos os lugares. É, digamos, o inglês da web. Eu diria, é o inglês das publicações digitais. Todas as páginas web e todos os formatos principais de livros digitais atualmente utilizados pelo mercado hoje são baseados no HTML e, em modo específico, os formatos mais novos no HTML5. Esse formato, ele não é um formato ligado à programação, tá? Às vezes o pessoal me pede, mas HTML, CSS é coisa de programador, eu sou designer, não trabalho com isso. Na realidade, HTML tem a ver com texto, tá? O HTML garante a estrutura de um texto e o significado, a semântica desse texto, o que cada parte do texto quer dizer. Isso quem trabalha com livros, quem trabalha com edição em modo específico, quem trabalha com texto, já faz isso de alguma forma. Ou seja, você já define o peso de cada título, o que cada parte faz, qual é a função de cada parte do texto dentro de um texto. Isso influencia depois a formatação, o design, etc. Bem, o HTML é uma linguagem de marcação. Ele marca, ele usa umas pequenas tags, enfim, e faz a marcação do texto definindo no texto mesmo, tá? Então definindo no texto mesmo o que cada parte é, tá? Então um título de primeiro nível, título principal de um texto, um título de um livro, o título de um capítulo, um título de segundo nível, ou subtítulo, enfim, como vocês queiram chamar, enfim, um segundo nível de título, uma citação, por exemplo, um bloco de citação, o parágrafo mesmo, o itálico, o bold, enfim. O HTML faz essa marcação, ele garante a estrutura desse texto. Tá, mas qual é a vantagem? A vantagem é que eu tenho um texto marcado que possui uma estrutura interna. Isso significa que ele não depende de softwares externos, tá, para garantir a estrutura. Um exemplo bem simples, você formata isso no Word, se você tira do Word para um outro programa, muitas vezes acontece de ter que reformatar o texto. Muitas vezes você acaba, já aconteceu e acontece você de passar de um programa para o outro e acabar perdendo a formatação. Por que você perde essa formatação? Porque essa formatação foi feita no software, tá? No programa, não no texto. O HTML faz essa, vamos chamar de formatação, entre aspas, no texto. Tá? Ele coloca essas informações dentro do texto. Isso garante que em qualquer lugar onde você levar esse texto, ele vai levar junto consigo essas informações. Então, o que é importante para o editor? Você acaba tendo um texto que pode servir depois para vários outros formatos. Tá? Tanto só como exemplo, o formato KF8 ou MOB da Amazon é de alguma forma baseado também no HTML5 e eu consigo facilmente de um EPUB 3 transformar, converter, digamos assim, com a ferramenta automática para o formato KF8. De um EPUB 3 eu posso inclusive voltar ao InDesign, porque na realidade o formato EPUB 3 é só um pacote e dentro dele eu tenho os arquivos no formato HTML5. Tá?
Isso garante que meu texto permanece vivo. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, eu comparo isso ao PDF. Nós utilizamos o PDF porque ele é fácil de ser feito, está praticamente em todos os lugares, garante uma formatação muito semelhante ao impresso, e isso, para nós que estamos acostumados a esse tipo de formatação fixa, é melhor, é mais prático. Mas o que acontece é que muitos editores possuem a versão final do texto no formato PDF. Às vezes nem sequer no InDesign, às vezes nem é o InDesign a última versão, mas é o PDF que foi para a gráfica, sofreu algumas mudanças, etc. E acaba sendo ele o formato final, o formato principal do texto. Então, se eu quiser transformar esse meu livro, esse meu conteúdo em um outro formato digital ou refazer uma edição do livro, eu vou ter que sair do PDF ou então fazer todo aquele trabalho de ter que pegar as correções do PDF, recolocar elas no InDesign ou no Word, enfim. O PDF não é um formato base, tá? Não é um formato que serve para se transformar em outros formatos. Tá? O PDF é um formato final. Tá? Ele nasceu para facilitar a nossa vida, sobretudo com a impressão. Então, o que acontece, que eu vejo muitas vezes acontecendo, e isso é muito comum. O editor não tem mais a versão original do texto, não tem mais a versão com o texto vivo ou arquivo aberto, como alguns costumam dizer, mas tem só ele fechado num formato PDF. Então daí daquele formato PDF você tem que produzir um arquivo EPUB, ou tem que produzir, sei lá, tem que retirar o texto para voltar e fazer uma reedição dele, caso seja necessário. Enfim, mas quem trabalha com o PDF sabe que o PDF é um arquivo gráfico. Ele mantém todo o texto no lugarzinho da página, bem certinho e tal, mas ele fixa o texto e ele quebra os parágrafos. Dependendo do software que você utilizou para produzir o PDF, você vai ter inclusive os parágrafos quebrados. Basta você fazer um teste, abrir com o Adobe Professional o PDF, e você vai ver lá, tentar fazer a edição do texto, como o texto está quebrado, tá? Depois a gente tem que emendar, tem que ter um trabalho de reedição. O EPUB 3 oferece o texto vivo, inteiro, bonitinho, formatado. Então, o primeiro motivo, por mais estranho que pareça, é a possibilidade que o EPUB 3 me oferece de ter o meu texto de forma viva, de armazenar ele nessa forma que vai poder ser reutilizável ou na web, como publicação, ou no formato EPUB, ou no formato KF8, ou em qualquer outro formato que virá aí pela frente. Muitos editores têm medo de gastar transformando em EPUB 3 e depois ter que gastar novamente quando surgir outro tipo de formato. É normal isso, a tecnologia está evoluindo muito rápido, é provável que vai acontecer isso, mas o que eu digo é que se eu conseguir ter esse texto, num formato HTML bem feito, o custo para conversão depois é muito baixo. Tá? Por quê? Porque se trata de ferramentas automáticas. Tá? Um exemplo, se você quer converter do EPUB 2 para o EPUB 3, uma ferramenta automática faz esse serviço. Se o EPUB 2 foi bem produzido, e aqui eu coloco um C bem grandão, tá? Porque muitas vezes nós não produzimos ele corretamente. Tá? E esse corretamente, eu entendo dizer, seguindo as estruturas do HTML e não a estrutura do livro físico. A gente pode ter oportunidade, se o tema interessa, a gente pode até aprofundar essa questão. O segundo motivo para produzir um formato EPUB 3 é a questão da acessibilidade. Em geral, os editores estão produzindo EPUB 3 utilizando a acessibilidade como primeiro motivo. Nós estamos retomando esse tipo de conversa sobre acessibilidade graças ao PNLD, graças ao que o Mac fez, e isso é um mérito, tá? Enquanto ele, de alguma forma, está forçando os editores a pensar em seu conteúdo em EPUB 3. O que acontece? Nos PNLDs mais antigos,
ou nos programas de governo, era sempre necessário ter uma versão acessível para que pessoas com problemas visivos ou com dificuldades de visão pudessem utilizar. Era utilizado o formato DAISY ou MacDAISY, que é uma adaptação para o português do Brasil. Então, os editores tinham que produzir esse arquivo especificamente para o formato digital acessível. Nos últimos editais, o Mac trocou o MacDAISY pelo EPUB 3. Por quê? Porque o EPUB 3 possui dentro de si já todas as características de livro acessível, ou seja, de texto vivo, texto com marcações semânticas, a gente vai entender o que é isso, que permitem aos softwares de leitura em voz alta, os screen readers, utilizado pelas pessoas que têm problemas visivos, que permitem a esse software de ler o conteúdo e apresentá-los. Tá? Tem várias dicas, várias formas de produzir, mas é importante, tem alguns elementos que são fundamentais. Eu vou ter ocasião de falar sobre isso com vocês em um outro vídeo só sobre acessibilidade. EPUB 3 me permite ter um arquivo acessível e cumprir, portanto, a lei da acessibilidade brasileira, mas ao mesmo tempo esse mesmo arquivo pode me servir para venda também nas lojas. Tá? Então, com o EPUB 2 não era possível isso. O EPUB 2 ele não tem esses recursos de acessibilidade que o EPUB 3 oferece. O terceiro motivo pelo qual seria interessante produzir no formato EPUB 3 são os metadados. O formato EPUB 3 oferece uma gama de metadados muito maior, tá? Um leque de metadados muito maior do que o EPUB 2. Eu posso colocar muito mais informações nele. Além das informações como título, autor, tradução, descrição, palavras-chave, é interessante também observar o texto, tá? O próprio texto do capítulo, o texto do livro, que pode conter informações sobre ele mesmo. Tudo isso está conectado de alguma forma com a questão da acessibilidade, onde nós definimos o que, damos nome, tá, a cada parte do livro, de modo que os mecanismos de busca, assim como os mecanismos de leitura em voz alta, conseguem identificar, esse é um capítulo, esse, por exemplo, é a lista de referência, por exemplo, de um livro acadêmico, etc. Ou seja, nós conseguimos definir melhor, colocar mais informações, os metadados, sobre aquele texto. Tá? Isso faz com que o texto, o meu livro, o meu arquivo, possa ser mais facilmente encontrável em mecanismos de buscas que utilizam esses sistemas. Digamos que essa relação entre metadados e EPUB é fundamental quando nós falamos de livros acadêmicos, né? Porém, ela é importante também para as editoras comerciais. Tá? Os metadados, bons metadados, significa boas vendas. Ou seja, as pessoas vão buscar o teu livro e se essas informações de busca, essas informações que ela está buscando estão corretamente armazenadas dentro do arquivo e se o leque de informações é maior, a possibilidade dela encontrar o teu livro é maior. O quarto motivo pelo qual é interessante produzir um formato EPUB 3 é a riqueza de design que esse formato pode oferecer, graças à junção de HTML5 e CSS3, tá? E também aos novos softwares leitores que utilizam como base os mesmos mecanismos utilizados nos navegadores. Então aquela beleza tipográfica é possível termos também dentro de um arquivo em EPUB 3. Dentro desse ponto 4 eu colocaria também a interatividade, tá? Ou seja, a possibilidade de colocar não só recursos multimídia, mas interações, perguntas e respostas, quiz, ou outros tipos de interações entre leitor e texto, tá? Sobretudo pensando aqui em livros educacionais. Se nós pensarmos o formato layout fixo, tá?
no formato layout fixo eu posso trabalhar muito melhor ainda essas interações, inclusive para livros infantis ou outros projetos gráficos que podem desfrutar dessa riqueza, dessas possibilidades. Entre tantos motivos para produzir no formato EPUB 3, eu selecionei esses 4 porque acredito que eles se encaixam dentro de um projeto maior de reelaboração de um fluxo editorial, de uma cadeia produtiva do livro que leva em consideração também o digital, não só o impresso. Então, a possibilidade de reutilização do conteúdo, a acessibilidade desse conteúdo, o fato que esses conteúdos possam ser encontráveis, facilmente distribuídos e facilmente pesquisáveis através de metadados, e também a beleza, o design tipográfico, a beleza gráfica que o EPUB 3 pode oferecer respeito a outro formato. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê seu like, distribua o link e, sobretudo, o que eu quero pedir para vocês é deixe o seu comentário e as suas dicas de temas que nós podemos estar conversando, temas técnicos ou não, relacionados à produção de livros digitais. No próximo vídeo eu vou falar sobre EPUB, a relação entre EPUB e acessibilidade, e dar algumas dicas de como nós podemos preparar o nosso conteúdo, produzir o nosso arquivo EPUB de modo que ele seja acessível.